grupos inteiros, companheiros de alojamento, equipes de trabalho, comunidades inteiras, com base em critérios étnicos ou geográficos. As políticas de punição coletiva baseavam-se em princípios psicológicos para criar divisões artificiais. Ao infligir consequências individuais a grupos maiores, a administração visava gerar pressões internas que desencorajassem a resistência e incentivassem a denúncia mútua. Cada prisioneiro se tornava um vigilante em potencial para seus companheiros de prisão. A implementação prática variou. Dias de perda de rações, turnos duplos sem descanso, transferências para acomodações piores. Em casos graves, proporções específicas foram aplicadas. 1 em cada 5, 1 em cada 10. Números absolutos dependendo da gravidade percebida da violação original. Essas execuções proporcionais não se baseavam na culpabilidade individual, mas sim em sistemas de seleção que incluíam sorteio, ordem alfabética e decisões arbitrárias. O objetivo: demonstrar que a sobrevivência não dependia do comportamento individual, mas da discrição alemã. Locais de execução estrategicamente localizados para maximizar o impacto psicológico. Além de Ujova Gorka, um campo de treinamento onde os prisioneiros eram alvos humanos para exercícios, também havia áreas dentro das áreas de trabalho onde as execuções serviam como uma demonstração imediata das consequências da desobediência. O bloco de isolamento servia como corredor da morte para prisioneiros marcados para a eliminação diferida. As condições projetadas para acelerar a deterioração física incluíam espaços sem ventilação, completa falta de comida e água, temperaturas extremas e privação de sono devido ao barulho e à iluminação constantes. Muitos morreram isolados antes da execução formal, o que permitiu que essas mortes fossem classificadas como mortes naturais devido à doença ou fraqueza. Essa categorização exigia menos documentação do que as execuções diretas. Métodos especiais eram utilizados em casos que exigiam tratamento diferenciado. Mulheres e crianças eram frequentemente mortas por afogamento em piscinas construídas para lavar roupa. Prisioneiros particularmente problemáticos eram submetidos a torturas prolongadas que, tecnicamente, não se qualificavam como execuções, mas invariavelmente resultavam em morte. A documentação exaustiva seguia formatos padronizados desenvolvidos pelos escritórios centrais. Cada morte era registrada em vários sistemas, arquivos internos, relatórios diários para Berlim e comunicações especiais para casos que exigiam atenção especial. Essa documentação permitiu que comandantes individuais monitorassem sua eficácia no cumprimento de cotas, forneceu dados estatísticos para planejamento logístico futuro e criou um registro oficial que poderia ser usado para justificar políticas em caso de investigações internas ou mudanças de liderança. Entre fevereiro de 1943 e janeiro de 1945, milhares foram assassinados usando esses métodos padronizados, enquanto dezenas de milhares foram processados para o extermínio final. O sistema de execução implementado em Płaszów não respondeu simplesmente a diretrizes ideológicas ou decisões espontâneas do comando. Operou dentro de uma estrutura administrativa altamente formalizada, projetada para registrar, comparar e relatar cada caso de eliminação com precisão documental. O órgão responsável por essa sistematização era o SIS, Wirtschaftsverwaltungshauptamt, VHA, especificamente seu Amtsgruppe D, responsável pelos campos de concentração. Goethe era obrigado a enviar relatórios regulares a Berlim, utilizando formulários pré-estabelecidos que quantificavam a atividade repressiva do campo, número de execuções, casos atribuídos, distribuição por categoria de prisioneiros e a eficiência geral da administração do campo. Os formulários mais utilizados eram do tipo Tagesmeldung, relatório diário, que detalhavam número total de prisioneiros no início e no final do dia, número de receitas e despesas, trabalhadores ativos, falecido, executado e transferido, classificado por causas predefinidas. Cada execução formal era classificada em códigos como Erschießung, tiro, sabotagem, Fluchtversuch, tentativa de fuga, ou simplesmente Bestrafung, punição. Essas designações não exigiam prova judicial ou registro do caso. A assinatura de um funcionário responsável era suficiente para validar a execução de uma vida. O objetivo desses relatórios não era arquivístico, mas operacional.
Os números eram comparados mensalmente com os de outros campos, permitindo que oficiais superiores estabelecessem índices de eficiência entre os comandantes. Alguns campos eram avaliados com base em seu volume de produção, outros, como Puachov, com base em sua capacidade de manter a ordem interna, gerar produção econômica e executar regularmente aqueles considerados improdutivos. De fato, a correlação entre as estatísticas de produtividade do trabalho e as mortes registradas fazia parte de um modelo de gestão que buscava um equilíbrio entre a exploração máxima e a eliminação planejada. Um prisioneiro que perdesse sua utilidade tinha que ser substituído imediatamente para não afetar as metas de produção do campo. Esse sistema refletia-se na existência de cotas de reposição, nas quais novos transportes de prisioneiros eram solicitados quando a força de trabalho caía abaixo do limite mínimo operacional. O declínio populacional era registrado não como perdas humanas, mas como um déficit logístico semelhante ao esgotamento de qualquer outro recurso. Em alguns casos, foram incluídas estatísticas sobre a vida útil média dos prisioneiros. Quantos dias eles passaram em condições de trabalho antes de serem classificados como inutilizáveis e eliminados. Esses números não eram públicos, mas constam em documentos da WWVH preservados nos arquivos de Nuremberg e no Instituto Histórico Judaico de Varsóvia. Sob Goethe, Puachov tornou-se um dos campos que melhor implementou esse tipo de gestão combinada. Repressão sistemática e exploração econômica sob supervisão burocrática centralizada. A execução não era vista como uma exceção ou medida punitiva, mas como parte de um processo regulamentado, comparável a qualquer outra operação dentro do sistema administrativo do Terceiro Reich. Este sistema não foi uma iniciativa pessoal de Goethe, mas uma implementação local de políticas desenvolvidas nos mais altos níveis da liderança nazista. Seu papel: garantir que essas políticas fossem executadas com a máxima eficiência, usando os recursos disponíveis para maximizar a produção de mortes e, ao mesmo tempo, minimizar os custos operacionais e os riscos de resistência. O Império Roubado, Goethe e sua rede de pilhagem. Enquanto dirigia a maquinaria de extermínio com precisão burocrática, Goethe desenvolveu um sistema pessoal de enriquecimento que convertia cada transporte de prisioneiros em uma oportunidade de benefício econômico. Não era uma aberração menor, era uma operação meticulosamente organizada que desviava recursos do Reich para seu patrimônio privado. O saque começava exatamente quando chegavam os transportes. Cada contingente trazia restos de vidas anteriores, joias familiares, moedas de ouro, relógios, obras de arte, instrumentos musicais, objetos religiosos, efeitos pessoais que representavam décadas de acumulação familiar. O protocolo oficial estabelecia a confiscação, o inventário e o envio a depósitos centrais em Berlim. Goethe estabeleceu um sistema alterno operando dentro do processo oficial. Durante as primeiras horas de cada chegada, enquanto os prisioneiros eram registrados e inspecionados, as equipes sob sua supervisão realizavam uma seleção prévia de objetos confiscados. Os mais valiosos eram separados antes de chegar aos inventários oficiais, trasladados posteriormente a depósitos privados em diferentes setores. A logística requeria uma coordenação sofisticada, envolvendo múltiplos níveis do pessoal. Oficiais menores identificavam e separavam objetos valiosos durante a confiscação inicial. Pessoal administrativo alterava os registros para ocultar a existência de artigos. Guardas especializados transportavam discretamente o butim. Colaboradores civis facilitavam os processos para destinos externos. Depósitos privados estavam distribuídos estrategicamente para minimizar o descobrimento durante as inspeções. Objetos menores em sua residência pessoal, artigos medianos ocultos em escritórios sob seu controle, objetos volumosos armazenados em edificações aparentemente destinadas a propósitos logísticos legítimos. O transporte para a Áustria representava o aspecto mais audaz. Utilizava vagões ferroviários designados oficialmente a suprimentos militares para enviar carregamentos completos de objetos roubados. Estes envios incluíam documentação falsificada, identificando-os como material confiscado para uso estatal, mas os endereços correspondiam a propriedades controladas por sua família. Prokocin se converteu no centro neurálgico das operações ilegais.
Dali partiam vagões com tapetes orientais, móveis antigos, pinturas, baixelas de prata, instrumentos musicais, coleções de livros e manuscritos pertencentes a famílias judias abastadas. Alguns envios incluíam veículos civis transportados como carga ferroviária para a Áustria. A coordenação requeria a cumplicidade de funcionários ferroviários, pessoal de alfândegas, autoridades de trânsito em múltiplas jurisdições. Goethe havia desenvolvido uma rede de contatos que facilitavam o movimento em troca de participação em benefícios ou pagamentos em ouro e divisas. Esta rede operava como uma empresa criminal paralela, utilizando a infraestrutura oficial para propósitos privados. Seu estilo de vida constituía uma manifestação visível da riqueza acumulada. Sua residência transformada em uma mansão, contrastando grotescamente com a miséria extrema dos prisioneiros a metros de distância. Os pisos substituídos com mármore importado, as paredes decoradas com tapeçarias e pinturas confiscadas, os móveis antigos de Nogueira e Mogno pertencentes anteriormente a famílias abastadas de Cracóvia. A biblioteca privada formada por livros confiscados, uma adega com vinhos franceses e champanhas requisitadas durante as deportações, quartos decorados com objetos representando séculos de colecionismo familiar judeu. Não era resultado de confiscações mal administradas, senão um sistema deliberado de seleção e apropriação dos objetos mais valiosos. O pessoal doméstico, composto exclusivamente por prisioneiros selecionados para funções privadas, violando as regulações das SS, que estabeleciam uso unicamente em trabalho produtivo, relacionado com o esforço de guerra ou manutenção básica de instalações. Apropriação ilegal de recursos humanos do Reich. Os prisioneiros designados incluíam cozinheiros preparando comidas elaboradas com ingredientes de armazéns confiscados, empregadas especializadas em manutenção da mansão, jardineiros cuidando de espaços verdes privados, lavadeiras atendendo a roupa pessoal, motorista dirigindo veículos confiscados, massagista pessoal, barbeiro privado. Estes prisioneiros viviam em condições ligeiramente melhores, mas sob supervisão extrema, com ameaças constantes de execução se revelassem as atividades privadas. A rotação frequente prevenia vínculos pessoais e eliminava testemunhas potenciais. A frota de veículos constituía um exemplo flagrante de apropriação. 3 automóveis de luxo confiscados a famílias deportadas. Mercedes-Benz preto, BMW sedã, veículo esportivo italiano, todos remodelados com estofamento novo, acessórios personalizados, modificações realizadas por prisioneiros especializados. A manutenção era realizada por um mecânico prisioneiro, proprietário anterior de uma oficina em Cracóvia, trabalhando sob ameaça constante de execução se os veículos apresentassem problemas mecânicos, ruídos inusuais, defeitos cosméticos. A pressão ilustrava o nível de paranoia e controle que Goethe mantinha sobre seu entorno pessoal. As celebrações organizadas na residência representavam uma dimensão obscena. Banquetes para oficiais e visitantes, utilizando baixelas confiscadas, cristalaria fina, vinhos de coleção pertencentes a vítimas. As reuniões incluíam atividades de entretenimento envolvendo humilhação adicional de prisioneiros selecionados. A comida provinha de ingredientes selecionados de suprimentos destinados à alimentação de prisioneiros. Cada jantar elaborado representava a privação de sustento para dezenas de pessoas desnutridas. Esta redistribuição perversa violava as regulações, exigindo o uso de suprimentos unicamente para propósitos oficiais. O descobrimento oficial começou em agosto de 1944, quando um vagão com destino à Áustria foi interceptado em Opava. Seu conteúdo incluía objetos que não correspondiam à categoria oficial: porcelanas Meissen com marcas familiares, relógios suíços, joias com gravados pessoais, documentos notariais de propriedades pertencentes a famílias deportadas. As investigações revelaram pelo menos 3 envios adicionais interceptados, todos com materiais similares vinculados diretamente a Goethe. Um dirigido especificamente a um endereço em Viena, registrado sob o nome de sua esposa. O valor total foi estimado em vários milhões de Reichsmarks, fortuna equivalente aos salários anuais de centenas de trabalhadores alemães. Não era resultado de poupanças legítimas, senão produto direto do saque sistemático de pertences de vítimas do Holocausto.
O juiz especial Georg Conrad Morgan desenvolveu um caso por corrupção e apropriação ilegal. Morgan investigava malversação em campos de concentração, já que estas atividades violavam as políticas estabelecendo que os benefícios das deportações deviam ser canalizados para o tesouro do Reich. A investigação documentou não só a escala do saque, senão uma rede de cumplicidades. Múltiplos oficiais menores como participantes ativos, outros proporcionando encobrimento em troca de participação. A rede se estendia mais além do campo, incluindo funcionários civis, pessoal ferroviário, intermediários comerciais em múltiplas cidades. A prisão ocorreu em 13 de setembro de 1944 por agentes da Gestapo, sob ordens diretas das oficinas centrais de investigação das SS. Detido em sua residência, rodeado por objetos roubados que constituíam evidência material. Sua queda representou não só o fim de uma carreira criminal individual, senão a exposição de contradições inerentes ao sistema que promovia o sacrifício pelo Reich, enquanto permitia o enriquecimento pessoal a expensas das vítimas.